Olá, queridos amigos ouvintes do nosso CesaCast. Estamos de volta com mais uma nova série. Eu sou a Paty e sejam muito bem-vindos ao nosso papo sobre novas fronteiras da indústria, a inovação tecnológica transformando o setor. Se você é um líder da indústria ou de mercado, na área de inovação, profissional da área de P&D ou apenas tem interesse em descobrir mais sobre como a tecnologia está transformando esse setor, que é um dos mais relevantes da nossa economia, você está no lugar certo. Nessa conversa, a gente vai falar um pouco sobre P&D, que é uma abreviatura para pesquisa e desenvolvimento. Vamos falar sobre inovação tecnológica e as inúmeras oportunidades de otimização e digitalização de processos, além, claro, da melhoria operacional de qualquer empresa pode ter. Também vamos compartilhar alguns cases de sucesso do Cesa em parceria com as indústrias do ramo eletrônico, de beleza e automobilístico, que são cases que nós iremos trazer aqui no decorrer dessa série. O papo vai ser muito legal. Hoje eu estou acompanhada por dois especialistas em inovação aqui do Cesa, eles que estão envolvidos em alguns dos nossos projetos mais ousados e transformadores. A Tice, que é nossa gerente de projetos aqui no Cesa, e o Beto Macedo, que já está aqui como cadeira cativa no CesaCast, né, Beto? Que é nosso diretor executivo do desenvolvimento e operações. Então, continue com a gente nessa conversa sobre inovação, tendências tecnológicas e empresas que estão revolucionando o nosso setor. Vem que tá massa! Bem-vindos, pessoal. É muito legal ver vocês aqui hoje, começando, né, esse papo sobre P&D, que é tão importante aqui para o Cesa, P&D, inovação. E a gente vai começar, né, com vocês, introduzir esse tema aos nossos amigos ouvintes. Vai ser alguns outros episódios que vão estar debruçados mais, para, como a gente disse, estar desenvolvendo esse conhecimento sobre os nossos cases, como é que isso impacta aqui dentro do Cesa também. Mas eu queria que vocês se apresentassem para a galera poder conhecer vocês melhor. Bem, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, certo? Meu nome é Tiziana, sou gerente de desenvolvimento e operações aqui no Cesa. Estou atuando como gerente da Business Unit, que tem como foco explorar o mercado norte-americano. Massa, Tice. Quanto tempo de Cesa mesmo, Tice? 18 aninhos. 18 aninhos, né? Chegou ontem. Atingindo a maioridade, passando por diversos papéis, vamos dizer assim, engenheiro de software, gerente, líder de time, gerente de projeto e agora assumindo essa nova responsabilidade de gerenciar essa área, uma unidade de negócio. Parceirona aí. E tu, Beto? Eu tô no SESA aqui há 21 anos, certo? Eu também passei por diversos papéis, né? Eu entrei como engenheiro de software trabalhando com meu amigo Gap, Gustavo Eliano. E hoje eu sou responsável por uma business unit que engloba a Antártida com a Tice, né? A gente trabalha juntos. E meu nome é Beto Macedo. Meu nome é Benedito, mas ninguém me conhece por Benedito. Chama Beto, que todo mundo aqui conhece. Exato. Bom, pessoal, quando a gente fala de inovação, né, principalmente, não tem condições da gente não falar de P&D, né? Tá tudo muito interligado. Tanto a área de pesquisa e desenvolvimento, quanto inovação, tem a ver com ir em busca de novos conhecimentos e informações para desenvolver produtos, serviços, processos, ou até mesmo fazer melhorias significativas naquilo que já existe. Há quem diga, inclusive, que o P&D é crucial para acelerar o ciclo de inovação, não é mesmo? Então, para a gente poder começar aqui esse papo, vocês podem nos dar uma breve introdução sobre o que é inovação e o que é P&D e como é que eles se interrelacionam? Sim. Eu queria até começar, eu acho que dando uma opinião assim bem particular, né? E eu acho que é uma coisa que a gente já vem discutindo no Cesa há muito tempo sobre esse conceito de inovação. No sentido que nem sempre inovação é, né, a ciência de foguete, que a gente chama. Às vezes é algo simples, que está aplicado a um processo, a um subconjunto. É simplesmente olhar uma coisa de outro ângulo. Principalmente quando a gente está falando nessa aplicação prática no mercado, onde a gente tem hoje muita produção em escala, muita produção global. Então, às vezes, pequenos incrementos de produtividade, pequenas melhorias geram um resultado exponencial muito importante para esses mercados, para essas indústrias, né? Então, a gente desassociar um pouco de que inovação é necessariamente algo disruptivo. Existe essa inovação também, certo? Mas também existem várias outras que a gente faz no nosso dia a dia aqui no SESA, através dos projetos, que estão ligadas a esses pequenos incrementos, essas melhorias contínuas, do ponto de vista do usuário, sempre sentado nessa melhoria contínua de processos, produtos e serviços. Eu acho que esse ponto que te trouxe é importante, porque tá na mente das pessoas, né? Aquela inovação. A
a invenção do iPhone, quando vai ser a próxima invenção de alguma coisa parecida com o iPhone. Isso são pequenos marcos, tanto na história da nossa cultura, da nossa economia, quanto dentro das empresas. Pouquíssimas coisas que estão sendo feitas agora no mundo vão causar o nível de mudança de mercado que um iPhone trouxe, certo? Então, a maior parte das coisas que a gente está fazendo em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, seja lá o tema que a gente quiser usar, são coisas mais práticas. Elas, às vezes, têm um resultado enorme, mas é uma mudança num processo. Você passou a fazer um processo de uma maneira diferente. A mudança no modelo de negócio, que você mudou um determinado modelo de negócio. Isso não causa aquela... mas isso tem um impacto enorme no resultado das empresas, né? Eu acho que inovação ou você diminui custo ou você aumenta a receita, né? Silvio, que é o nosso guru aí, ele sempre fala em melhores e maiores notas fiscais. Eduardo sempre fala, tem algumas exceções que não são exatamente isso. Às vezes a gente precisa inovar para poder atender uma nova legislação, uma restrição que foi colocada pelo governo. Você precisa fazer uma inovação para aquilo, que não necessariamente vai ser redução de custo ou mais receita. Mas inovação tem que reduzir custo ou trazer uma receita adicional ou ajudar a empresa a se adequar a uma legislação. Então, a maior parte delas que a gente está no dia a dia fazendo são mudanças em processos, mudanças em sistemas que automatizam processos, coisas desse tipo. Eu acho que eu presenciei, eu estou há 37 anos trabalhando com tecnologia, com software, etc. Eu presenciei alguns desses momentos uau, mas não são tantos assim, certo? Eu me lembro do iPhone, do que mais que a gente se lembra? O que mudou radicalmente a vida da gente, certo? A internet. A internet é outra mudança. A gente não tinha computador, depois os computadores passaram a ficar ligados, certo? Conectados, trocando informação, permitindo as pessoas produzirem conteúdo e consumirem conteúdo no mundo inteiro. Você fala com um cara do outro lado do mundo. Mas a internet, o iPhone e o que mais? Vocês se lembram de alguma coisa? Você se lembra de alguma coisa? Eu só penso em ChatGPT. Não, mas veja... Mas já é um conceito, né? Mas o ChatGPT pode ter um potencial de mudar muita coisa. Muita gente está dizendo que pode mudar muita coisa. Mas ainda é uma possibilidade. Porque, veja, o ChatGPT, existe uma tecnologia anterior, que é o LLM, né? Que é Large Language Model, que é os modelos de linguagem, isso já está aí há muito tempo, certo? Então o ChatGPT ele se assenta em cima disso. É o ChatGPT revolucionário ou é os LLM que estão por baixo? E os dois vão mudar radicalmente a forma do que a gente faz as coisas. Eu acho que eles vão mudar, mas não sei se é radicalmente. Eles vão nos ajudar em diversas tarefas. Tem gente, quando a gente começou esse negócio lá, mais ou menos... Vamos botar aí 1 ano atrás, talvez um pouco menos de 1 ano. Pessoal, não vão acabar os empregos. Nenhum engenheiro vai ter mais emprego, certo? Ninguém vai ter mais emprego. Acabou todos os empregos. É uma série de hypes, né? Que depois a gente vê. Não é bem isso. Ajuda para você fazer diversas tarefas. Mas vai revolucionar a sua vida. Tem minhas dúvidas. Eu acho que eu acrescentaria aí nessa fórmula, talvez, né? Complementando apenas, a questão da capacidade de processamento, que é algo que é importante para a evolução dessas tecnologias do ChatGPT, a capacidade de armazenamento de dados e informações, porque sem isso o ChatGPT não ia saber responder nada para você, né? Então, essas duas variáveis são extremamente importantes. Então, a evolução dessa tecnologia, da capacidade de processamento, assim como de armazenamento dessas informações, são extremamente relevantes para permitir que esses LLMs evoluíssem e chegassem hoje no que a gente tem de ChatGPT. Então, eu acho que ainda ele não é capaz, assim, essa parte do substituir empregos e tal. Eu acho que a gente pode olhar eu gosto muito de olhar as coisas pelo copo meio cheio, né? Não meio vazio. E olhando para o copo meio cheio, o que é que a gente tem? Trabalhos repetitivos realmente sendo feitos por eles. E a gente, né? E a gente, com a nossa capacidade cognitiva de criar, de inovar, ter tempo para pensar nessas inovações, em fazer algo diferente, que às vezes a gente é consumido pelo dia a dia, pelo processo repetitivo, né? Olhando lá para trás daquela época das máquinas, né? E aí você passa a ter, talvez, qualidade de tempo para se dedicar a algo que realmente faça diferença, né? Usar a nossa cognição para isso e não fazer trabalhos repetitivos. E isso, sim, talvez
essas IAs generativas vão fazer pela gente. E a gente vai ter tempo para fazer outras coisas mais relevantes. E essa correlação entre P&D e a parte de inovação é justamente porque permite que você se debruce nessa pesquisa, né? Traga novos conceitos, busque novas tecnologias, enfim, entre nessa aplicação prática, né? Desse resultado, né? Essa inter-relação que a gente tem entre esses dois conceitos, né? Eu acho que é interessante a gente estar aqui conversando sobre isso, porque a gente fala, às vezes, fica repetindo, às vezes, diversas palavras, e é bom só a gente analisar. O P&D, o que é P&D? Na realidade, pesquisa é um ato, certo? Desenvolvimento é outro ato, certo? O que isso tem a ver com inovação? Quando você tem um determinado problema e ele já tem uma delimitação maior, não estou dizendo que o problema já está completamente delimitado, mas ele tem uma delimitação maior, certo? Você já tem uma ideia de uma possível solução. Às vezes você trabalha no desenvolvimento. O desenvolvimento não é uma coisa robótica que uma pessoa faz sem uma criação ou cocriação. O desenvolvimento é uma atividade criativa do jeito que a gente faz aqui no Cesa, de cocriação com os nossos clientes. Os clientes trazem um problema que está mais ou menos delimitado, tem mais ou menos uma solução, e a gente entra, às vezes, numa etapa de desenvolvimento, que é continuar evoluindo entender aquele problema, entender a solução. Às vezes a gente muda a solução para uma outra solução e a gente materializa essa solução aqui no Cesa, normalmente em software. A gente pega aquele conhecimento, porque software encapsula conhecimento, constrói uma ferramenta, um sistema que vai ajudar o nosso cliente a ou reduzir custo ou aumentar a receita, certo? Uhum. Ok? Ou se adequar a algum processo que foi mandado que ele seguisse, certo? Quando a gente fala de pesquisa, aqui no Cesa, certo? Existe uma pesquisa, como é que eu vou dizer, anterior, que é feita geralmente nas universidades, aqui no Brasil, universidades públicas, tem uma pesquisa não aplicada, certo? É uma pesquisa que ela está mais aberta, ela está olhando para fenômenos e tentando entender aqueles fenômenos de uma forma mais aprofundada, que é uma atividade da ciência, certo? Entender um fenômeno. Vamos entender mecânica quântica. Eles estão lá entendendo mecânica quântica. Conforme esse conhecimento vai sendo sedimentado, aqui no Cesa a gente faz uma coisa que é a pesquisa aplicada. A gente pega um conceito que está aqui mais definido e traz para cá, porque a gente não está aqui no Cesa para fazer pesquisa básica, a gente está para fazer pesquisa aplicada. E aí a gente começa a entender como é que essa tecnologia, esse conhecimento que foi gerado, certo, pode resolver algum problema. Às vezes a gente ainda está tentando achar o fit do problema com essa tecnologia. Por exemplo, IA generativa agora. A gente, quando viu essa ebulição de chat GPT, etc., o Cesa fez um investimento de 1,6 milhões do dinheiro próprio, certo, do Instituto, para poder entender mais essa tecnologia. Então, a gente aprofundou, a gente desenvolveu, produziu um positional paper, dizendo nosso entendimento daquilo, e isso ajudou a gente a fazer um casamento com problemas que o mercado tem com essa tecnologia. Nesse momento, a gente não pode falar o cliente, a gente está desenvolvendo um experimento em IA generativa para um cliente, certo? Uhum. Essa é a pesquisa aplicada. A gente sentiu que esse negócio bombou, certo? Fez o investimento, entendeu mais aquilo, achou problemas que a gente estava lidando com clientes e trouxe isso para ser experimentado. A gente não sabe, não é um desenvolvimento, a gente vai produzir uma ferramenta, a gente vai produzir um protótipo, alguma coisa para a gente testar se isso resolve ou não um problema. Então, eu acho que é importante entender pesquisa e desenvolvimento com maturidade do problema. Se o problema está maduro e a solução está mais madura, é desenvolvimento. É um processo criativo, complicado e demorado, certo? Se o problema ainda você não está vendo o problema ainda, mas você tem uma tecnologia que tem potencial para resolver diversos problemas, você vem para a pesquisa aqui. Então faz uma atividade primeiro de experimentação, de teste, de entendimento, aprofundamento, troca de experiência com pessoas da universidade que estão avançados nesse conhecimento para a gente tentar achar um caso real e aplicar. Muito show. E quando a gente fala em inovação tecnológica, a gente está se referindo a trazer para dentro das empresas, né, das organizações, o uso estratégico de tecnologias emergentes para gerar mais valor, não é mesmo? Hoje, na visão de vocês, quais seriam essas tecnologias mais relevantes no cenário atual? Né? A gente começou aqui a falar de algumas, mas o que a gente tem aqui na opinião de vocês?
A gente já falou aqui de IA generativa, que é uma que está bem no hype. No hype. Eu acho que está sendo bem falada. Tem muita coisa de IoT ainda, né? De conectividade entre equipamentos, enfim, automação de coisas, que isso vai para a predição também, e isso faz com que gere ganhos financeiros, né? Em processos produtivos. Que mais, Beto? Eu acho que... Vamos lá. A gente tem discutido aqui no SESA a questão de aplicação de computação quântica, certo? Para o leigo em geral. Veja, eu sou alma de engenheiro, mas eu sou administrador, certo? Eu administro um negócio, certo? Mas aí vou dar um pitaco aqui, não muito aprofundado. Para mim, computação quântica, ela resolve... tem o potencial de resolver diversos problemas de uma forma diferente que a gente resolve na computação clássica. O primeiro grande ganho é na velocidade. Então, você tem alguns problemas de otimização que você usando computação quântica, ou o problema não é factível a ser resolvido no tempo, ou demora tanto que não vale a pena, certo? Tem alguns que não podem ser resolvidos e outros que demoram tanto tempo que não atendem ao negócio. Teoricamente, com computação quântica, você poderia resolver esse problema muito mais rápido. Essa é a explicação que o professor Érico, lá da SES School, me colocou, certo? Então, eu estou procurando hoje problemas de otimização que a gente possa experimentar com computação quântica, que a gente resolva de uma maneira diferente, que traga valor para os negócios. Hoje tem poucos qubits, então eu só consigo resolver problemas mais simples, mas a gente acredita que com a evolução da computação quântica a gente vai poder resolver problemas mais complexos. Inclusive tem um case para quem se interessar do Porto de Los Angeles usando computadores da D-Wave, que são computadores quânticos que estão na nuvem, para a otimização do tempo daqueles guindastes, cranes, né, que movimentam container e caminhão. Então computação quântica é se falou aí de IoT, IA, né, IA generativa, mas cada um desses campos tem N desdobramentos. Se a gente falar de IoT, a gente pode falar de gêmeo digital, que a gente tem parece que tem um case no site do SESA, se eu não me engano, falando sobre gêmeos digitais, certo? O que é um gêmeo digital? Ele é uma tecnologia que está assentada em cima de IoT, coleta informações do dispositivo físico e representa ele de uma forma digital. Quais são as vantagens disso? Você pode fazer simulações aqui para poder, se acontecesse isso, e se acontecesse aquilo, e você tomar melhores decisões com relação àquele ativo que está em campo. Nossa, então, legal. IA, tem uma questão de explicabilidade de IA. Hoje, quando a gente faz, Beto pede um crédito, Paty é dona de um banco, Beto pede um crédito para Paty e Paty diz, só pode ter 10 mil reais de empréstimo. Eu tenho direito a ter uma explicação por que o banco de Paty só me deu 10 mil reais e não 50. Então, tem uma área inteira de IA que estuda essa questão da explicação do algoritmo para as pessoas. As pessoas têm direito de saber por que o algoritmo disse que ela só tem direito a 10 mil. Então, tudo isso é uma área de pesquisa enorme, entendeu? Então, tem um bocado de filhos essas áreas. Essas grandes áreas têm um monte de filhos e descendentes, certo? O que é bom, porque a gente vai ter trabalho por muito tempo. Inclusive, se vocês quiserem ficar mais por dentro desses cases que o Beto acabou de mencionar, né, que a Tici também, a gente vai colocar aqui no nosso link do nosso post. E, inclusive, se você é da pauta da indústria 4.0, também vamos colocar aqui no nosso post um link do material que a gente tem, que a gente fala bastante sobre como essa aceleração, né, como essa inovação pode acelerar os negócios da indústria 4.0. E aí eu tenho também uma pergunta para fazer para vocês em relação a esse nosso papo, como é que as empresas podem criar uma cultura que valorize mais, né, e promova a área de inovação contínua, e especialmente com essa rápida evolução tecnológica, né? Acho que isso é muito importante e é a pergunta de milhões aqui dos nossos ouvintes que tem aí seu negócio e que quer cada vez mais prosperar, né? Como é que a empresa pode criar essa cultura que valorize e promova a inovação? Eu queria começar, eu acho que isso realmente é um grande desafio, certo? Para todas e qualquer empresa, de qualquer tamanho, eu acho. Acho que com exceção da startup, que ela já nasce assim, com um propósito, de algumas startups, né, de fazer algo diferente, né? Mas empresas tradicionais, vamos dizer assim, que já tem um mercado, que já tem um business in place. Eu acho que é algo que a gente vem trabalhando no SESA nos últimos anos, que é a questão da ambidestria, né? Você realmente precisa ter esse olhar duplo. Isso não é fácil. Isso não é trivial, eu digo pela minha experiência, certo? Porque a gente tem um negócio para girar, né? A gente tem as atividades, a gente tem o dia a dia, mas a gente também precisa ter o olhar para o
o que está por vir, né? Então, a ambidestria fala justamente sobre esse duplo olhar que a gente precisa ter. Eu acho que é um exercício diário, é uma coisa que precisa ser, de fato, perseguida, precisa estar na agenda estratégica realmente das organizações, para dizer isso é algo que precisa ser investido, né? Muitas vezes essa inovação, essa parte do P&D é algo que é difícil de tangibilizar, certo? É diferente de repente, um negócio, o cara diz, eu vou botar aqui 1 milhão numa máquina nova e eu aumento minha produtividade em X e vou faturar X. Você bota 1 milhão aqui numa pesquisa de desenvolvimento, não necessariamente você sabe qual é mensurar exatamente aquele retorno. Então, são coisas que são importantes realmente. Precisa estar numa agenda estratégica, eu acho que não é algo que precisa estar em um ou outro colaborador, né? Precisa ter patrocínio, vamos dizer assim, para isso ser perseguido. Eu concordo, Tícia. Eu acho que a primeira coisa é a questão da cultura, né? A gente tem que ter uma cultura que tenha uma tolerância à experimentação, a você fazer a coisa diferente. A gente tem uma máquina muito boa de fazer projetos, produtos, serviços, etc. Mas a gente tem que estar inovando o tempo todo, certo? E a gente tem que ter essa tolerância à experimentação. Algumas coisas vão dar errado, mas dar errado não é problema se você aprende com isso. Então, a primeira coisa é quem dirige a organização, que é quem, no meu entendimento, define qual cultura a organização vai ter, tem que estar tolerante à experimentação. Algumas coisas não vão dar certo, mas se você aprende com ela, deu certo, certo? Porque você aprendeu, da próxima vez você vai fazer de uma maneira diferente. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você ter um sonho grande, certo? Uma dificuldade que a gente vê na indústria no Brasil, em diversos negócios no Brasil, que o nosso mercado é tão grande, que ninguém tem ninguém não. Em média, não existe uma ambição de competir globalmente. São raras exceções das empresas que a gente coloca. É verdade. Não estou falando das multinacionais, eu estou falando das empresas que foram criadas no Brasil, certo? Elas não têm uma ambição de competir globalmente. O cara, se ele conseguir pegar o mercado de São Paulo, ele fica milionário, ele e o filho dele, talvez o neto dele, resolveu o problema. E o que a gente vê, pelo menos na literatura, né, a gente acompanha muito a literatura, principalmente nos Estados Unidos, certo? O cara, quando cria um negóciozinho lá, ele já pensa que o mercado dele é o mundo. Ele cria um negócio, uma startupzinha merreca, ele já fez, vou dominar o mundo. Aqui não, a gente cria um negócio e o negócio fica ali, você consegue desenvolver, ter sucesso, ter investidores, mas você tem, às vezes, um sonho pequeno. Eu acho que a gente precisa ter empreendedores, empresas que queiram competir globalmente. Aí tem que ter essa ambição em quem dirige o negócio. E a gente. E veja, e num mercado protegido, certo? Você bota a empresa aqui dentro, tem uma série de barreiras que proíbe que outras empresas entrem e compitam com você. Então você tem um mercado reservado, entendeu? Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente discute essa questão de política pública é a gente precisa expor o mercado brasileiro a uma maior competição. Porque quando a indústria e os segmentos foi exposto a uma maior competição, de forma controlada, para ir baixando aos poucos, para a gente não quer quebrar a nossa indústria ou os nossos negócios, mas ir baixando aos poucos, você leva uma competição global. Aí o cara tem que inovar, certo? Tem que inovar para poder permanecer vivo. Agora ele deveria ter que inovar porque ele quer pegar o mundo para ele, certo? O cara não passou para proteger, né, o seu negócio. Né? Exato. Então eu acho que propósito, né? Eu acho que a questão é cultura, tolerância à experimentação, um sonho grande, ambicioso, que as pessoas acreditem nele para você dominar o mundo num determinado segmento, certo? E fazer investimentos que têm risco, porque veja, como o Tício falou, você comprar uma linha de produção, imagina que você tem uma fábrica, você compra uma linha de produção por 1 milhão. Você consegue fazer exatamente o cálculo de quanto você consegue produzir com aquela linha e você, com uma série de estatísticas, você consegue saber se tem mercado para aquilo. Tem um risco? Tem. O mercado pode não querer comprar, mas não é... Você consegue ter você vai produzir macarrão, certo? Você sabe quanto se produz de macarrão, quanto se consome de macarrão. Você bota uma linha nova quando você sabe que tem um consumo na outra ponta para comprar. Isso é um risco baixo. Agora, você pegar e investir num novo produto, criar um produto diferente, seja ele qual for, tem um risco muito maior. Sim. Então, você investe aquele 1 milhão com uma coisa que você não sabe. Estava conversando antes aqui da nossa conversa aqui com uma colega, e ela falou, não, vou construir uma plataforma. Tem um risco enorme. Será que as pessoas vão querer entrar nessa plataforma? Essa plataforma tem um conceito diferente? Funciona, não funciona? Tem um risco aí. E o executivo, o cara que decide, a pessoa que decide comprar isso, ele tem que acreditar que
o benefício que ele vai ter é muito maior do que aquele do negócio tradicional que ele já conhece. Aqui no César, pelo menos, a gente acredita que a gente tem que correr riscos. A gente não vai ter um resultado diferenciado se a gente ficar fazendo exatamente a mesma coisa que a gente faz sempre. Agora, eu entendo o lado do executivo. Mudar uma empresa de 400 milhões é muito difícil. Mudar uma empresa de bilhão deve ser muito pior, certo? Mas a gente tem que fazer a mudança, porque senão vai surgir alguém no mercado que vai te quebrar. Isso é batata. Vocês trouxeram dicas excelentes, né? Que com certeza o nosso amigo ouvinte que quer mais se debruçar sobre isso pode estar, incluindo, se incentivando, né, mais a trazer isso na sua organização. Mas pode também ter pessoas que acham que investir em inovação é muito caro, é muito difícil, é muito impossível, né? A gente sabe que podem também envolver investimentos, lógicos, significativos, como você mesmo falou, né? Tem que ter um risco, mas ao mesmo tempo a gente traz também dicas que certas organizações podem também ir atrás de investimentos com recursos públicos, né? De incentivo à inovação. Existem muitos recursos públicos para a inovação no Brasil, existem diversos mecanismos. A gente tem a Embrapi, que o César é uma unidade Embrapi, a gente tem a FINEP, a gente tem a FACEP, que em determinadas medidas apoiam esses processos de inovação. A gente tem a Lei do Bem, a gente tem a ANP na área do petróleo, a ANEEL na área de energia. Então, existem diversos mecanismos. Agora, um ponto que eu esqueci, Paty, é a questão da formação, certo? A gente tem que ter a cultura de inovação, a gente tem que ter o apetite pelo risco e pela inovação, mas a gente tem que trabalhar a formação das pessoas, porque o negócio está mudando muito rápido. Perfeito. Se a gente não estiver requalificando o nosso time, trazendo experiências novas, colocando as pessoas expostas a ideias diferentes, são as pessoas que... A organização não existe, são as pessoas que tocam a organização. Então, se você tem um líder e esse líder quer que as pessoas estejam mais abertas à inovação, ela tem que estar qualificando o time dela nesses processos, dessas novas tecnologias. É um ponto importante. Eu posso até dizer que eu, enquanto gestora, né, estou no dia a dia ali de projetos, né, quando eu olho para pessoas, pelos talentos, eu busco valorizar, né, ter pessoas nos meus times que tenham capacidade de aprender. Para mim, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu não preciso daquele que sabe mais de determinado assunto. Eu quero aquele que saiba aprender, até porque a gente tem uma empresa projetizada. Né? A tecnologia está mudando. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E eu quero que esse profissional tenha capacidade de aprender a nova demanda que vai chegar, um novo desafio, a nova parte da tecnologia que a gente vai precisar aplicar, certo? Então, essa capacidade de reagir, de aprender, vontade, certo? Porque aí é outro ponto. A gente precisa respeitar a individualidade de cada pessoa. Tem pessoas que gostam da rotina, que gostam de fazer o mesmo. Essa pessoa, talvez, o lugar dela não seja numa empresa de inovação, numa área de inovação envolvida com isso. Mas existem aquelas que realmente gostam de estar sempre em movimento, estar sempre aprendendo coisas novas. Então, são essas as pessoas que eu gosto de ter no meu time, certo? Não, veja, e é um range. Porque tem pessoas que... como uma curva normal, né? Tem pessoas que têm essa ansiedade de estar aprendendo coisas novas, tem pessoas que se sentem mais confortáveis com uma coisa mais estática, mas no meio aqui está a grande maioria das pessoas. E essa grande maioria das pessoas, elas podem ser treinadas, preparadas, porque você pode ter essa vontade de aprender uma coisa meio inata, mas existem técnicas, treinamentos que podem fazer com que uma pessoa média que naturalmente não inferiu isso da prática, que ela seja treinada. Então, existem diversas técnicas de design, ideação, cocriação. Quando eu vejo meus colegas do design que são mais intuitivos nisso, né, falando, certo? São técnicas, você aprende. Então, você aprende, você pratica e você consegue inovar. Inovar é um processo. Tem gente que faz isso de forma meio criativa, existe também, mas a grande maioria das pessoas usa processos, métodos, entendeu? Na minha opinião. Muito bom. E o que vocês trouxeram, inclusive, me fez relembrar da nossa última série, que a gente falou sobre educação. Então, coloca aqui também o nosso link para o nosso material que a gente fez, um e-book sobre educação para digital skills, reskilling, upskilling, enfim. Olhem aí também que é importante. Bom, a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo. Eu sei que o tema é muito legal e daria pra gente poder continuar aqui falando mais vezes sobre isso, né? Então, eu quero deixar aqui um spoiler pra vocês, pra continuar acompanhando a sequência desses episódios que vão falar sobre P&D, vão falar sobre educação, inovação, na verdade, né? Mas que não deixa também de ser educação, né? Que a gente tá aprendendo com isso. E também sobre a parte de fomento. A gente vai falar também sobre fontes de incentivo à inovação, o caminho das pedras, né? E falar sobre os cases de sucesso
de quem já está se beneficiando desses recursos aqui no César, que são alguns clientes como Lenovo, Boticário, que a gente vai trazer aqui os cases para vocês. Então, não percam. A gente queria também pedir, né, mais uma vez aí, o agradecimento de vocês, por vocês toparem conversar um pouco aqui pra gente. Pedir para que vocês deem aí suas últimas mensagens, conselhos, dicas, ou deixar o arroba de vocês aqui pra galera poder seguir nas redes sociais, lá no LinkedIn, enfim. Obrigada, gente, pela oportunidade de vocês estarem aqui batendo esse papo com a gente. Aí eu que agradeço. Minha primeira vez aqui, né? Que estresse! Bem legal. Eu acho que uma mensagem final que eu gostaria de deixar é que, assim, essa parte que o Beto falou de as pessoas que estão ali no meio, é interessante que, assim, vale a pena, certo? Se arriscar. Vale a pena experimentar. Acho que é gratificante quando você dá mais um passo, quando você conhece um pouco mais. Eu tenho vivenciado isso ao longo da minha carreira aqui no César, né? Sempre fazendo algo diferente, sempre sendo impulsionada pela organização a fazer coisas diferentes que me desafiam. E aí, quando você dá aquele passo a mais, é gratificante, é bom, é recompensador. Então, arrisquem-se, vale a pena. Essa perspectiva que se trouxe do indivíduo, né? Peter Drucker já falava em 1951 que a gente teria, 1951 ou 55, que a gente teria diversas profissões ao longo da nossa carreira. Antigamente a pessoa terminava a faculdade, entrava, vou usar o nome aqui da IBM, se aposentava na IBM, né? Fazendo a mesma coisa que ele começou. Às vezes subia um pouquinho na carreira, mas não mudava muito. Hoje em dia não, o mundo está mudando tão rápido, você começa numa determinada posição, vai crescendo, você muda para outro trabalho que não tem nada a ver, mas você usa o que você aprendeu anteriormente. A gente precisa estar o tempo todo se desafiando a aprender coisas novas. Eu acho que a nossa vida ficou mais longa, o trabalho não é... A nossa vida não é só trabalho, a nossa vida tem outras coisas ao redor, mas o trabalho é um componente importante. E é importante, na minha visão, que a gente esteja num trabalho, como o Tice falou, que você está tendo a oportunidade de aprender, certo? Então, eu gosto muito do que eu faço aqui, porque eu estou aprendendo coisas novas, né? Tô entendendo coisas que eu não entendia. E isso faz com que eu seja útil no mercado de trabalho. Né? Meu pai se aposentou aos 48, eu já tenho 57. Eu preciso trabalhar mais um tempinho ainda. Então, é bom você estar aprendendo o tempo todo, você estar se desenvolvendo. E esse momento da sociedade é muito bom, porque tem muita coisa nova acontecendo. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades, infinitas possibilidades, certo? E o problema é o tempo. O tempo é curto, o tempo é curto, certo? E a gente tem que... A vida não é só trabalho, a vida tem outras coisas ao redor, a vida é uma coisa mais completa do que o trabalho. Mas o trabalho é uma parte importante. Eu gosto. Bom, eu tenho certeza que gerou muita reflexão, despertou o interesse de muitas pessoas para implementar a inovação tecnológica e até mesmo potencializar os esforços que já existem. Para isso, a gente quer deixar aqui nosso jabá, né? Que eu não poderia deixar, né? Deixar aqui nosso jabazinho. Você que está nos ouvindo e quer buscar mais, inovar dentro do seu escopo, da sua indústria, do seu mercado, conte com o César. Nós apoiamos organizações que desejam se estruturar para atender aos desafios trazidos pela quarta revolução industrial, a chamada Indústria 4.0. Alguns dos nossos principais serviços para o setor são desenvolvimento de soluções digitais robustas, com tecnologia de ponta, aplicações digitais para gerar inteligência e inovação para a linha de produção, concepção de novos produtos e serviços, e dentro do contexto de capital humano, que é a área que eu faço parte, nós também temos programas de educação corporativa e formação profissional em Digital Skills. Na descrição desse conteúdo, a gente vai deixar todos os links aqui que a gente comentou dos nossos cases e ofertas que temos para o setor. Não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica sobre o episódio, ou mesmo quer continuar a bater um papo sobre o que a gente colocou, traz pra gente no podcast@cesar.org.br. Esperamos que vocês tenham aproveitado nesse bate-papo e que ele inspire cada vez mais as organizações a inovar. Até o próximo podcast. Tchau, tchau!